bem com vocês? Nós estamos aqui no podcast da Alesp hoje recebendo a deputada estadual Dani Alonso, que pela primeira vez participa aqui do nosso podcast na Rede Alesp. Obrigada, bem-vinda. Olá, Renata, eu que agradeço pelo convite, por vocês sempre estarem nos dando as portas abertas aqui, né, de todos os meios de comunicação da Alesp. Para mim é uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje. Vou pedir licença para tratá-la de você. Você é uma jovem deputada que pela primeira vez está na política, é arquiteta de formação, tem 35 anos, foi a primeira mulher deputada estadual do Centro-Oeste Paulista, representa Marília aqui na Assembleia Legislativa. Mas conta para a gente, como é que é, em menos de 6 meses de mandato, estar bombando nas redes sociais com um projeto que você apresentou envolvendo um público gigantesco no país, que é o público de diabéticos? Bom, na verdade, Rê, o que eu falo é assim, nós, enquanto políticos, eu não tive a carreira política, não nasci no meio político, porém, eu sempre aprendi que na vida você tem que estar com os seus ouvidos atentos e o seu olhar atento às necessidades que surgem. A minha vida sempre foi no empreendedorismo, sempre trabalhei com público, sempre trabalhei com pessoas, sempre gostei de ouvir muito meu cliente. Essa foi a minha vocação e esse sempre foi a minha escola de vida. Então, tudo aquilo que você aprende enquanto jovem, enquanto criança, adolescente, na sua vida, é natural que você leve isso para todas as carreiras. São os princípios e os valores que você tem. Então, se um dia você estiver na política, naturalmente você vai trazer tudo aquilo que é a sua formação. E esse projeto, para mim, tem sido uma grata surpresa, porque, de fato, eu não sou médica. E você vê que você talvez não precisa ser um médico para você gerar uma transformação. Eu falo muito isso, que a gente não precisa ser especialista numa área para que você gere uma transformação. Para curar uma dor. Basta você ter uma boa vontade, ter um coração sensível, estar atento àquela necessidade e usar a sua força e onde Deus colocou você para você movimentar e fazer isso acontecer. Então, não é a minha área, mas eu tenho uma médica lá na nossa cidade que eu tenho que fazer menção ao nome dela, a doutora Gesselina Aber, que é uma grande médica na nossa, não só Marília, mas referência na nossa região, no nosso estado. Ela é endócrino pediatra. Ela é endócrino pediatra e ela alcança muito o coração das mães, porque de fato você vê que ela tem uma vocação. Isso é uma vocação, é um dom, uma missão de Deus para a vida dela, a medicina e principalmente quando se fala em diabetes. E ela é tia, inclusive, da minha filha. E aí um dia conversando com ela e ela começou a me expor toda a necessidade, né, e toda a carência que o público de diabetes tipo 1 sofre por algo que, teoricamente, aos nossos olhos, parece ser tão simples. E aí ela foi me desmistificando tantas coisas que eu, muitas vezes, não tinha noção. Porque, enquanto políticos, Renata, é o que eu falo, a gente não tem obrigação de saber tudo, né, e a gente não sabe tudo. E eu, muito pouco, tenho muita coisa ainda para aprender. Mas eu sou curiosa. E eu gosto de aprender. E quando as pessoas começam... E eu entendo de processos, eu entendo de gestão, eu entendo o que é complexo para ser feito e o que não é. Porque isso sempre foi a minha formação, eu trabalhei com isso. Então, quando alguém me passa algo, eu sei se aquilo é viável, se não é, se é possível ou não, e se tem como eu lutar por aquilo e conquistar. Eu escolho as lutas que eu vou brigar, eu escolho as lutas que eu vou entrar, porque eu sei que eu vou entrar para ganhar. Então, quando ela começou a me passar e me relatar esse caso, eu falei assim, mas a gente precisa então o quê? Primeiro passo, são muitas. Quando eu estou aprendendo sobre diabetes ainda, não é algo que eu sou uma especialista. Mas ouvindo ela, eu comecei a sentir essa compaixão de lutar por essa causa. A empatia. Uma empatia mesmo, de ver essa grande necessidade. E aí esse projeto foi algo que eu apresentei. E a gente, aqui na casa, eu já apresentei mais de 50 projetos. Que é o projeto 1015 de 2023, Isso. Que determina que o laudo médico do DM1, do diabetes tipo 1, tenha validade indeterminada, assim como do autismo. Exatamente. E aí ela me explicando que não tem cura, é uma doença que você tem que fazer o tratamento constante, então não tem o porquê você ter que ficar renovando esse laudo. Quando a pessoa ela tem uma condição financeira, que ela não depende do poder público para poder ter acesso à medicação, talvez isso não tenha um impacto tão grande, porque ela nunca vai ficar sem a medicação. Mas quando você vê as pessoas que mais precisam, elas ficarem sem a medicação por algo que já é parte da vida dela,
que é só uma renovação de um laudo, e ela tem que ficar muitas vezes sem o acesso, sempre naquela burocratização, preenchendo papelada, documentação. A cada 3 meses você tem que levar um novo laudo. Você estava me explicando que, inclusive, é uma realidade da sua vida, Sim. né? E eu falo assim, poxa vida, se é algo que a gente tem hoje, a tecnologia tão ao nosso favor. Hoje, todo o sistema de banco de dados na nossa vida já está aqui. Por que a gente ainda fica refém de um papel, de uma renovação, que você tem que ir lá, passar por um médico? Então, a gente vê que muitas coisas no sistema público foram feitas para não funcionar. E enquanto a gente... E como políticos, eu falo, eu sei que eu não sou eu não estou no poder executivo, o meu é o legislativo, mas a gente também tem um olhar de gestão e execução, para como executar aquilo, como fazer aquilo funcionar. Então eu falei assim, não, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, a gente tem que facilitar a vida dessas pessoas. Isso não é algo inconstitucional para o governo, já é possível, já aconteceu com o autismo, então assim... Não vai aumentar as despesas. Não vai aumentar as despesas, pelo contrário, a gente vai desburocratizar, facilitar, né? Quantas consultas, às vezes, pelo próprio SUS, o paciente tem que ir lá, usar o mesmo médico, que já está, para poder preencher toda a documentação, pegar um laudo, sendo que outras doenças você pode estar fazendo outras consultas com outros pacientes. Então, na verdade, você facilita, você desburocratiza. E o médico perde muito mais tempo preenchendo os laudos do que atendendo as pessoas, dando um olhar, querendo saber da saúde mental ou de um machucado no pé, para quem tem diabetes, que é tão importante. E às vezes você perde aquele momento tão precioso com o médico, que é de fato ter essa consulta, essa conversa, esse apoio, por conta de documentação e papelada. Então eu falei assim, gente, não faz o menor sentido. E aí, dentre os projetos que a gente apresenta, eu já apresentei mais de 50 na casa, e você tem que escolher qual que é o que você vai lutar para que seja aprovado o quanto antes. Então, eu falei, não, eu quero escolher esse, porque eu sei que é uma necessidade extrema, é algo que está, que a gente não pode esperar, porque saúde, eu falo que muitas coisas a gente pode negociar, mas saúde é inegociável. Tem coisas que, às vezes, para mim, pode ser algo pequeno, mas na vida de uma família que precisa, é muito, é tudo, é a vida né? Eu fico imaginando, eu sou mãe, eu fico imaginando as mães, eu fico imaginando pessoas idosas, pessoas que precisam, que tem que enfrentar tantas filas, consultas. Então, eu falei assim, gente, se é um problema que a gente já pode tirar do meio do caminho, então a gente tem que tirar. Então, ele é um projeto que ele chamou muita atenção, foi replicado em mais de 7 estados, no Congresso Nacional. Assim que eu apresentei, já começaram outros estados a copiar. Gerou essa repercussão e me chamou a atenção, e eu falei assim, talvez seja algo que a gente tem que agora dar mais atenção, cada vez mais nos aprofundar. Esse é o primeiro passo, é apenas um passo que a gente deu na luta, né, do diabetes tipo 1, que pessoas que têm, mas a gente também pode avançar e aprofundar em outras questões também. Para quem está curtindo, ouvindo, seja pelo YouTube, assistindo na TV Alesp, para explicar como é a vida do diabético, como a deputada Dani Alonso conta, para quem depende do SUS, e a maioria das pessoas dependem para ter acesso às filipetas para fazer os exames, para fazer os destros ou para receber uma insulina, a pessoa precisa a cada 3 meses apresentar um novo laudo no posto de saúde, na UBS, para que essa pessoa tenha acesso, tenha direito às filipetas ou às seringas e mesmo às agulhas. Então, imagina, a cada 3 meses ela tem que procurar um médico, tem que fazer um exame de sangue para lá constar a hemoglobina glicada ou a glicemia capilar, que é aquela que você tira pela manhã. Então, isso não é uma realidade no nosso Brasil. A gente sabe que outros problemas deixam de ser atendidos quando há essa enorme burocratização, essa burocracia. Por quê? A pessoa que ou nasce ou que adquire o diabetes ao longo da vida, o diabetes tipo 1, ela vai morrer com diabetes tipo 1, não vai mudar. Assim como foi a questão do transtorno do espectro autista. Um laudo vai valer para a vida toda. E é em função disso que, então, esse projeto de lei da deputada Dani Alonso teve tanta repercussão e a gente passa a utilizar o linguajar hoje das mídias sociais, dos influencers. O projeto dela bombou nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp das pessoas valorizando, identificando e repassando para outros estados do país. E então, causou-lhe surpresa isso? Causou, com certeza, porque a motivação que a gente tem é para ajudar e
e, de fato, transformar a vida das pessoas. Mas, às vezes, eu falo que a gente nunca imagina a proporção que muitas vezes é isso. Então, me causou uma surpresa no sentido de ser algo que as pessoas têm dado tão valor, porque, ao meu ver, Renata, na minha ignorância como médica, porque eu não sou médica, né, na medicina, ao meu ver, me parece algo muito simples de ser resolvido, algo muito simples de ser feito. E aí você vê que as pessoas estão sofrendo por algo que a gente já poderia ter feito antes. A gente já poderia ter lutado por isso antes. E aí é o que eu falo, nós, enquanto políticos, a gente recebe as demandas, é a população que nos empurra. É a população que nos traz essas demandas. E aí é o que eu falo, que é essa sensibilidade de a gente estar pronto para ouvir. Não é tudo que a gente vai conseguir resolver, mas aquilo que toca o nosso coração e a gente vê que é possível, a gente tem que lutar. Então, foi isso que me comoveu. E você sabe dizer quantos estados e quais estados estão replicando eu vou o seu projeto? Se eu não me engano, foram 7 estados que já replicaram, Paraíba, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Rio Grande do Sul, Maranhão, Amazonas, São Paulo e o Congresso Nacional. Então, assim, em questão de 20 dias que o projeto começou a ser trazido à tona, ou seja, está a um passo de ser aprovado isso no Brasil, para que se torne uma lei no Brasil, algo que nasceu uma sementinha aqui, mas que está frutificando em outros estados, e se Deus quiser a gente vai ter isso aprovado no nosso país. Você é uma política novata. É esposa de um deputado federal, o deputado Capitão Augusto. Ele foi através das mãos dele que esse projeto está sendo replicado no Congresso? E o pior que não. Ainda ele até falou pra mim. Ele falou assim, a hora que a gente tava conversando esse final de semana, eu falei assim, meu Deus, amor, olha o tamanho da proporção que gerou isso. Ainda eu até brinquei com ele, falei, vamos replicar lá no Congresso Nacional. A hora que eu fui ver, outro deputado já tinha replicado. Falei, você demorou, comeu bronha. Perdeu. Mas assim, não importa de onde veio a ideia, né, Renata, a gente fica tão feliz quando a gente vê que algo que você cria ou que gera uma transformação. Quando o projeto do transtorno do espectro autista também se tornou, foi sancionado pelo governador. Logo no começo do ano, Logo no começo do ano. Eu fiquei tão feliz. Gera uma satisfação muito grande. Porque na política, o que a gente mais às vezes se entristece é o quanto as coisas patinam. O quanto as coisas muitas vezes ficam no imbróglio político. E a politicagem que trava as coisas de acontecerem. Então, quando você vê que algo começa a fluir, que as coisas vão andando... Porque na empresa privada, no mercado de onde eu vim, na gestão privada, o que você deseja, você corre e faz acontecer. Então, onde tem problema, é como se fosse uma mata fechada. De repente, você quer que algo se realize, você vai picando essa mata rapidamente para você abrir e você ter aquela visão. Na política, você abre a mata, de repente, quando você olhou para o lado, ela já está fechada de novo porque alguém colocou algum empecilho. Isso entristece muito, porque você fica patinando. Então, quando de repente você vê que um projeto desse está andando, tantas coisas que a gente já tem feito está fluindo, eu falo, meu Deus, a gente está cumprindo o propósito pelo qual a gente é chamado. E é gostoso quando você vê que as coisas vão acontecendo, vão fluindo, vão mudando, porque é por isso que a gente é eleito. Senão, não precisava. Então, as pessoas nos escolhem esperando que a gente faça algo, que a gente entregue um resultado, que a gente gere mudança. E eu não admito ser paga, eu falo assim, porque eu sempre fui paga no mercado privado para dar resultado. Ai, se eu não desse lucro, ai, se eu não batesse minhas metas, ai, se eu não cumprisse minhas vendas. Guarda da casa. Né? Então, e para mim é o mesmo sentimento. Eu tô aqui, eu falo, não, eu não admito. Passa uma semana, passa duas, eu senti que não gerou frutos o que eu tô fazendo. Então, todos os dias eu venho para cá com esse pensamento. O que eu vou fazer para dar resultado, para gerar uma mudança, para gerar uma transformação? Não é fácil? Não é fácil, mas é possível. Eu acredito, eu sou muito entusiasta da política, que ela tá mudando, ela tá gerando transformação. É difícil, Às vezes a gente fica com aquele sentimento, né? A equipe que está com a gente, o João, que está aqui me ouvindo. Às vezes a gente faz os desabafos, porque é um caminho que você fala assim, poxa, podia ser um pouco mais fluido, né? Mas a gente acredita que é na persistência que a gente vai conseguindo, vai conquistando e as coisas vão acontecendo. Agora, qual que é o trâmite desse projeto de lei, o 1015, aqui na casa? Agora ele tem que ir para o Congresso. Ele está fazendo bastante barulho. A chance dele ser aprovado já... Na verdade, agora ele tem que ser pautado no Congresso de Comissões, vai para o Congresso de Comissões, e ele sendo aprovado lá, ele vai para plenário, e aí é aprovado no plenário. Sendo aprovado no plenário, ele vai para o governador, aí o governador tem que sancionar para que ele vire lei.
Então, agora, com toda essa pressão que está tendo, né, e a gente também trabalha aqui internamente, eu tenho que agradecer muito aqui o meu líder, né, que é o Carlos César, que é o líder do nosso partido, extremamente atencioso com a gente, eu tenho colocado isso como prioridade, ele abraçou a causa também. Então, a gente faz aqui também as nossas articulações políticas, para que esse projeto seja extremamente relevante aos olhares dos deputados. A gente conversa. Se existe alguma entrave entre algum deputado que tenha dúvida, que não entenda, a gente vai, conversa, explica pessoalmente. E a força da população em replicar esse projeto, em de fato trazer esse tema à tona, isso ajuda, né? Porque aí gera essa comoção, porque da mesma forma como eu fui tocada, e eu senti essa necessidade, todos os deputados também podem estar sentindo isso e se sentirem sensibilizados. E aí, quando tudo está em unidade, não tem força que pare algo que já está com o caminho certo para acontecer. Agora, teve um outro PL também, um outro projeto de lei envolvendo crianças diabéticas, o 1014, que cria a política estadual de monitorização de DM1 nas escolas públicas. Esse também já foi aprovado. Você acha que até em função desse requerer de uma mão de obra mais especializada, como é que está a tramitação desse segundo projeto? Eu preciso até ver em que parte que ele está tramitando na casa. Mas é um projeto de extrema necessidade também, né? Porque aí é aquela questão de você ir conhecendo a realidade do dia a dia dessas pessoas, que era algo que eu também não tinha esse conhecimento e passei a ter por conta dos próprios médicos que agora começaram a passar. A gente, às vezes, complica, né, essa mão de obra especializada. Mas são coisas que a gente pode ajudar esses profissionais das escolas, dando suporte, dando retaguarda. E isso facilita o dia a dia e a convivência, né, com as crianças que precisam. Então, é algo que a gente também vai contribuir, também vai fazer essa força, também vai ajudar para que seja aprovado, porque a gente não pode permitir que essas crianças fiquem sem essa atenção. E a gente sabe que é algo mais simples do que a gente imagina. Talvez, para as pessoas que não conheçam, gere aquela preocupação, meu Deus, mas tem que ser uma mão de obra muito especializada. Mas a gente vê que se torna algo muito natural do dia a dia das pessoas que têm. E é mais uma questão, talvez, posso estar sendo leiga ao falar isso, né? Mas talvez mais um preconceito de não conhecer do que, de fato, uma dificuldade no dia a dia de executar essa tarefa. Nada mais do que 4 aulas explicando e depois a pessoa vivenciando, ela vai aprender. Não é? Você pode me falar isso com mais propriedade, né, sim, Renata? E as pessoas próximas começam a conhecer se você tem uma hipoglicemia, se você está com uma hiperglicemia, a hipoglicemia é mais grave, claro, porque pode cair, você pode levar... Claro que a gente tem que respeitar as limitações, né, das escolas, mas é possível que a gente treine profissionais ali que já tenham vocações para isso. E que se sintam, tenham empatias, às vezes tem até um filho que já tem. Inclusive agora, nos grupos de WhatsApp, está circulando uma pesquisa de uma pesquisadora da região sul do país, que ela está querendo saber como as crianças diabéticas são tratadas na escola. Então, estão pedindo para que as mães e os pais preencham. Diz que está tendo, assim, uma adesão muito grande, porque essa é uma necessidade. Não se fala nesse problema. E você vê que é algo que cresce a cada ano, 5% da nossa população, a gente tem um crescimento de pessoas que desenvolvem, ou que nascem, ou que têm diabetes. Então, é algo que a gente tem que olhar com cuidado, a gente tem que prestar atenção. Eu percebo assim que o ser humano, ele aprende a lidar com todas as situações da vida dele. É só a gente tirar a lente, né, embaçada dos nossos olhos e começar a enxergar aquilo de forma mais natural e estar disposto a aprender, a contribuir, a ajudar, que aquilo que era um problema passa a ser algo natural da convivência nossa e uma solução para a vida de muitas pessoas. E só para esclarecer, a diabetes tipo 1 é quando a pessoa nasce ou desenvolve ao longo da vida, seja ainda bebezinha, a diabetes juvenil ou a diabetes mais tardia. Mas existe hoje o que se fala da epidemia de diabetes no mundo inteiro, que é a diabetes tipo 2, onde a pessoa tem o seu pâncreas funcionando normalmente, mas ele tem uma resistência insulínica muito grande. Então, por quê? Por conta de fast food, do sedentarismo, inclusive já acontecendo em adolescentes e até crianças. E em função disso, nós temos aí
toda essa questão. Mas nem sempre o portador de diabetes tipo 2, ele vai precisar tomar a insulina, aquelas picadinhas diárias. Apenas com uma medicação oral, isso já é controlado. E se ele faz uma dieta, faz exercício, muitas vezes ele tem esse problema controlado. Então, quando você fala desses projetos de lei, principalmente da questão da monitorização do diabetes, diz respeito ao diabetes tipo 1, quando nós temos aí uma concentração mínima em comparação ao diabetes tipo 2. Porque diz respeito ao quê? Se a pessoa comer uma batatinha, ela vai ter que tomar insulina, porque o organismo dela não trata aquele açúcar em que se transforma essa alimentação, esse carboidrato, para tudo. Então, as pessoas, quando almoçam comigo, já sabem que antes de eu começar a almoçar, eu tenho que calcular a quantidade de carboidrato que tem naquele prato. Para quê? Para tomar insulina antes, para que também não suba muito. Mas agora, mudando da saúde para a construção civil. Você é uma arquiteta com toda a formação, já trabalhou na iniciativa privada e você também defende e responde por algumas frentes parlamentares aqui no que diz respeito à construção civil. Detalha para a gente. Na verdade, essa é a raiz da minha árvore. Eu falo, é a minha base de formação. Eu cresci em loja de materiais de construção, minha família veio de uma empresa familiar, meus pais. Foi onde eu aprendi a trabalhar. Desde os meus 12 anos, trabalhando, vendendo, atendendo no balcão, comércio, convivendo com a construção civil, desde os profissionais, pintores, pedreiros, eletricistas, construtores, arquitetos. Então, essa foi a minha realidade de vida. Então, é algo que eu falo com prazer, porque a gente tem muito orgulho da origem da vida da gente, né? Então, essa é a minha origem. Então, a construção civil é onde eu nasci e eu trabalho. E quando eu me tornei deputada, até um pouquinho antes, na verdade, que eu me tornei superintendente de uma associação, que é a Associação das Nossas Lojas de Materiais de Construção no Brasil, representando 140 mil lojas no Brasil todo. E no estado de São Paulo, nós representamos em torno de 50 mil lojas de materiais de construção. E quando eu me tornei superintendente para responder por essas 140 mil lojas no Brasil, comecei a ver a grande necessidade, a potência que é o nosso mercado para esse segmento. Porque quando eu falo loja, a pessoa fala, Dani, mas loja de materiais de construção, por quê? Porque a loja ela é o ponto de encontro entre o profissional, entre a indústria que produz, entre toda a mão de obra e o cliente. É ali porque isso é uma realidade que eu vivi, eu convivi. Então, todos os dias, recebendo representantes, representando a indústria e trazendo tudo que tinha de mais moderno para o mercado. Atendendo e vendo a carência e a necessidade de mão de obra que nós temos na construção civil. Desde pedreiros, serventes, eletricistas, pintores, encanadores, toda a parte, e a construção civil ficando cada vez mais tecnológica. Então, arquitetos, construtores, engenheiros, então toda essa área a gente também atendia o tempo todo ali. Os nossos clientes, a dificuldade, sempre o sonho da casa, a moradia é o sonho da vida de qualquer pessoa. É o bem mais precioso, né? Você ter a sua casa própria, você poder guardar, ou você guardou o dinheiro a vida inteira para construir a sua casa, ou você economiza e financia uma casa, fazer uma reforma. Quando você reforma a sua moradia, um bem que é seu, o imóvel hoje, a casa, é o bem mais precioso que ele nunca desvaloriza. Uma vez que você construiu, é uma garantia. É um cheque de garantia que você vai passando de geração em geração. Isso não acontece muitas vezes com carro, não acontece com celular, não acontece com bens supérfluos, mas o imóvel, ele tem esse valor. Então, ele traz uma dignidade para as pessoas, uma garantia. As pessoas se sentem... A casa é o único bem que nenhuma justiça pode penhorar, levar ou tirar, porque é a casa que você mora. Então... Trabalhar com casa é muito dignificante, é muito prazeroso. Então, eu sempre vi esse sonho latente na vida das pessoas. Quando eu ia atender, eu convivia com um cliente que passava 2 anos, 3 às vezes construindo. Você faz parte da rotina familiar daquela família, daquele casal. Então, a loja é o ponto de encontro de todas as forças. Construtores que estão construindo, empreiteiras que estão construindo. Então, quando eu, de repente, vi que a maior parte também nasce das empresas de famílias, são empresas familiares. Começa ali o pai, depois vem os filhos, vai crescendo, vai aumentando. Então, é a realidade de lojas de materiais de construção. E a gente sabe que o mercado, ao mesmo tempo que aqueceu muito,
depois de 2013, mais ou menos, a gente teve um recesso muito grande na economia da construção civil. E a gente teve uma queda de vendas muito grande. Muitas lojas fecharam, dificuldades muito grandes. Então, quando eu tive a oportunidade hoje de estar aqui na vida política e estar à frente dessa associação, eu vi o quanto precisa de representatividade política. E toda essa chama me acendeu também na pandemia. Quando nós fechamos as portas, eu estava na nossa loja quando as lojas foram fechadas. Eu também estava ali trabalhando com a minha equipe. E eu senti a dor do empreendedor, né? Ali eu então estava como uma comerciante de material de construção, mas lá em Marília. Mas eu imaginei também a dor de todos os comerciantes naquele momento de terem que fechar os seus negócios. Negócios mais estruturados conseguem suportar por mais tempo, negócios menos estruturados não sabiam quando, 2, 3 semanas, um mês. Então aquilo também foi uma dor para mim. E ali eu senti a necessidade, foi quando eu acionei o Augusto, né, que é o capitão Augusto, para que ele pudesse. Ele já tinha montado a frente parlamentar das lojas em função da nossa associação, que eu já tinha visto essa necessidade de representatividade, e na pandemia foi exatamente quando a gente acionou a frente, e naquele momento, trabalhando em rede, todas as grandes lojas, home centers que a gente tem no estado, mais as pequenas lojas, é uma grande comoção, e conseguimos transformar o material de construção em atividade essencial. E aí, durante a pandemia, eu me lembro muito hoje, quando o Paulo Guedes falou, inclusive para mim, eu estava numa reunião com ele, ele falou assim, eu preciso parabenizar o protagonismo brilhante que as lojas de materiais de construção, a construção civil teve na pandemia. Isso mostrou uma vocação e um desejo que as pessoas olharam para dentro das suas casas, uma necessidade de construir, de reformar, de cuidar bem do seu lar, porque o lar se tornou bem mais precioso das pessoas naquele momento, porque todo mundo tendo que ficar em casa, a casa se tornou tudo, se tornou o lazer, se tornou o trabalho, se tornou o abrigo, se tornou o conforto, se tornou o amparo num momento tão difícil. Então, e a gente viu que houve esse crescimento muito grande, nós conseguimos transformar as lojas em atividades essenciais, retomamos, né, com as nossas portas abertas, conseguimos protagonizar, crescemos muito e vimos o quanto que essa força, e é possível a gente ter essa representatividade. Assim como o agro conseguiu todo esse protagonismo e se tornar a primeira economia do nosso país, né, o PIB mais alto, né, do nosso país no agro, é possível nós temos espaço para a construção civil, gerando muito mais empregos, fortalecendo a economia, dando uma dignidade. Eu acredito muito no poder da habitação, tanto é que eu estou na comissão de habitação, faço parte também da comissão. Sou uma entusiasta de ajudar e lutar para que as pessoas tenham a sua casa própria. Por isso você está trabalhando com a lei que cria um programa de escola da construção civil. Também, porque hoje é o maior problema que a gente tem hoje é a formação de mão de obra. Né? Então a gente cada vez mais ficando escassa, porque a construção também está modernizando muito, a tecnologia chegou à parte da construção também, então a gente também tem que capacitar a mão de obra para que ela tenha acesso às novas tecnologias, novas formas de construção, novas formas de empreendimentos estão sendo feitos e a gente precisa também capacitar esses profissionais. Agora, deputada, um outro projeto diz respeito a embalagens de saco de cimento de 25 quilos. Esse é meio polêmico, gera uma certa polêmica no meio, mas isso é pensando no trabalhador, porque assim, é humanamente impossível você submeter um descarregador, uma pessoa que vai fazer o descarregamento daquele caminhão, porque você imagina, toda a carga, sacos de cimentos, ele é o ponto número 1 de uma obra. Então você sabe se o mercado vai aquecer na construção ou não. Sim. É a venda de cimento, ferro, material básico. Então ele sai das indústrias, tudo em pallets, tudo robotizado, eles são descarregados nas lojas de materiais de construção, tudo robotizado. Só que para sair da loja e ir para um carregamento que vai entregar na casa do cliente, tudo isso é manual. E as entregas, muitas vezes, se é um prédio ou se é uma obra, se são casas com dificuldade de você fazer um descarregamento, tudo isso é manual. Tudo isso a gente precisa... E hoje o saco tem quantos quilos? 50. O saco padrão. Então você imagina uma pessoa nas costas descarregando 1, 2, 3, 4, 5, infinitos sacos, porque é uma obra gigantesca nas costas. A vida de um trabalhador que poderia durar, ele poderia ter uma qualidade de vida pelo menos até uns 60 anos, com 40, com 35 ele já está com a coluna arrebentada.
Então, isso daí, eu entendo que o mercado hoje, não existe nenhum saco de cimento com 25 quilos, né? Então, isso mexeria em toda a estrutura do mercado. Porém, é algo que a gente já está repensando, já está trabalhando, porque isso a gente pensa também na durabilidade da vida do trabalhador. Porque, da mesma forma, a gente vai ter alguns desafios enfrentando com também embalagens de revestimentos, de pisos, que pesa caixas com 80 quilos. Porque a realidade, o que as indústrias fazem? Mas as caixas de revestimento são menores. Elas são pesadas, mas mesmo assim, o peso que você muito carrega grande. é muito grande. Só que assim, ainda os revestimentos são menos embalagens. Já o saco de cimento é muito saco de cimento. Uma coisa é você fazer isso um dia, outra coisa é você fazer todos os dias. Às vezes 7, 8, 10 entregas no dia. Às vezes 6 lâminas de porcelanato pesam muito, eu chegava a ver, né? Eu convivia lá, a gente chegava a fazer 300 entregas num dia. Não uma pessoa, mas num dia de fluxo. Uma equipe. Então, assim, você imagina isso ser... é uma rotina do trabalhador, né? Então, isso é pensando na vida mesmo, na saúde física do trabalhador. Já está tendo muito burburinho esse projeto de 25 quilos? Tem. O que os grandes estão falando? É porque, na verdade, de fato, na indústria, lá dentro da indústria, é tudo robotizado. Então, lá, o trabalhador, ele não sofre esse impacto, porque é tudo em pallet. E normalmente, as grandes lojas de material de construção também, a hora que já chega, o descarregamento é feito em pallets. E pega, organiza tudo certinho, com empilhadeiras. É no varejo, no chão de loja. No chão de loja. Você tirou dali, você vai carregar o caminhão e a hora que você vai descarregar na casa, a empilhadeira não sai da loja e vai lá para a casa do cliente para fazer esse descarregamento. É o seu Zé. É o seu Zé que faz. E muitas vezes é o pedreiro da própria obra que está ali já trabalhando o dia inteiro no sol quente, chega um caminhão, ele vai ajudar a descarregar. Então, gera uma polêmica, por quê? Porque você muda toda a estrutura de uma indústria por conta disso, né? Toda a embalagem, todo o padrão, tudo que já tem. Então, é algo que a gente está estudando junto com eles, conversando, né, o que a gente pode fazer para que esse projeto ele entre em vigor, nós vamos trabalhar para que ele seja aprovado, mas também olhando, porque a gente também não quer desencadear uma crise na indústria por conta disso. Então, a gente olha nem no bolso do consumidor, nem no bolso do consumidor. A gente sabe que embalagens menores não custam 55%. E nem na saúde física do trabalhador. Sim. Então, é algo que a gente tem muito bom senso, por conhecer todas as etapas da construção, que a gente tenha sempre esse bom senso, mas eu acho que é tudo passo que a gente tem que ir quebrando esses paradigmas para que a gente possa evoluir. Na ponta da língua, quanto custa um saco de cimento hoje? E hoje já está mais de R$30. Então. Eu preciso até ver já quanto que tá o saco de cimento. Faz tanto tempo, mais ou menos. Mas... Né? Uns R$33, né? Então, mas não significa que se eles reduzirem... saco a R$17. 50%, se vai custar, você falou de quanto? 30? Não vai custar 15, 17? Precisa ver se eles não vão subir ainda mais. Aí tem que ver os dois lados, né? Eles terão um custo, né? E a gente sabe que o cimento é a parte da obra que menos tem lucro, mas é uma parte que tem um custo muito alto, porque é muito saco de cimento que se usa numa obra. Mas a gente está estudando em conjunto, chegando num bom consenso para que não onere nem de um lado nem do outro, mas que a gente, num prazo determinado, aos pouquinhos, a gente vai modernizando isso. Hoje tivemos o prazer de conversar aqui com a deputada Dani Alonso, do PL, no podcast da Alesp. Em breve, em um novo episódio, ela estará de volta, falando mais de política, da vida dela, ela que nunca esteve presente aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rê. Obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Me siga nas redes sociais para saber um pouquinho da nossa rotina, o dia a dia, da nossa vida política. Estou sempre à disposição. Todos os dias, um novo episódio do podcast da Alesp, às 7 da noite no Spotify, no YouTube e também às 8 da noite aqui na TV Alesp. Fique com a gente.